Bom dia, pessoal, bem-vindos. Zé Martins está por aqui, Margarete, Ricardo Gomes, Ivan, Gustavo, Mauro. Mauro está conectando ainda. Sérgio Rosa. Bom dia para vocês. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. E aí? Como é que estão as questões? Como é que estão aí vocês nas empresas de vocês com essa coisa da pandemia? Eu tenho visto coisas bem diferentes, assim, empresa trabalhando um monte, né? Nem consegue, tem que fazer hora extra. Agora os problemas de matéria-prima, não consegue, às vezes, produzir por causa de matéria-prima. Como é que estão vocês? Bom, Alexandre, é prazer estar falando contigo. Eu sou consultor, auditor e sou também instrutor do IKEA. Então a minha atividade é um pouquinho diferente. Beleza. Pessoal das indústrias aí, né? Uhum. A gente está se adaptando na nova modalidade de trabalhos online, né? Tá certo. Tem feito muita auditoria online? Algumas, né? Algumas empresas ainda estão relutando, né, em fazer. Realmente a gente sabe que perde muito da essência da auditoria, uma auditoria não presencial, mas é possível, dependendo do foco, do tipo de auditoria, do escopo, é possível, né? Mas tenho feito algumas, sim, tanto internas como também de terceira parte. Eu acredito muito na modalidade mista, né? Eu acho que tem coisa que tem que ter aquele olho no olho, né? Tem que ter aquela coisa de você ver com a mão, né? Exatamente. Gente... Os olhos do auditor são importantes, né? Eu fiz agora uma grande auditoria interna para um cliente meu aí, que foram quase 3 semanas de auditoria interna, são 5 plantas, né? De 9.000 e 14.001. Aí fizemos mista. Eu fiz 4 dias presenciais para verificar principalmente as atividades industriais e a parte de áreas externas, né, a parte ambiental, e o restante nós complementamos à distância. Tá certo. Tá certo. E o pessoal das indústrias, como é que tá? As pessoas estão chegando ainda, a gente dá aqueles 5 minutinhos para o pessoal chegar. Tem todo mundo de São Paulo ou tem gente de fora aí? Muitas vezes a gente tem gente de Manaus, do Sul, às vezes até gente fora do Brasil, né? Como é que estamos aí? As pessoas estão falando, estão nos ouvindo, né? Por enquanto não falando, mas estão de onde? Alexandre, sou de São Paulo, a Titan Pneus, bem conhecida por você aqui, né? Muito bem-vindo, Gustavo. Bom ouvir você. Prazer revê-lo e participar desse fórum aí, né? E estamos em São Paulo, aqui no Belenzinho. Nossa produção tá transbordando pneu pela janela aqui, cara. A produção tá alta. Mas está transbordando porque está produzindo sem vender ou porque está... Não, está produzindo e vendendo que nem água. Que bom. Estamos bem aqui em questão de produção, atendimento. Acho que é mais para atender a demanda que ficou parada, né? Agora houve uma solicitação alta. Não sei se isso vai ser sazonal, né? Principalmente para o ano que vem. Mas a produção está bem. O que está difícil é o custo realmente da matéria-prima. Tem muita gente apanhando aí alguns materiais, leiloada a matéria-prima. Eu tenho um cliente de consultoria que pegou um negócio porque ele tinha matéria-prima e o concorrente dele não tinha. A montadora tirou o molde do concorrente e jogou para ele porque ele tinha matéria-prima e o concorrente não tinha. Tá assim. A gente tá matando um leão por dia para conseguir produzir aí. O que está produzindo, graças a Deus, está vendendo. Que bom. E os outros? Bom dia. Meu nome é Mauro, né? Eu trabalho na Voz Automotive, em Diadema, na área da gestão da qualidade e meio ambiente. E a
gente teve um momento no início da pandemia, né? Abril, maio, junho, que teve redução de jornada e a produção reduziu drasticamente. A gente atua muito no segmento de pesados, né? Mercedes, Scania, MAN, Cummins, MWM. Então, e agora veio a retomada e aí veio com força total, né? Realmente a gente está trabalhando, o pessoal tem feito bastante hora extra, sábado, domingo, o pessoal do primeiro turno estende, do segundo entra antes. Então, a gente passou por uma auditoria do IKEA também de ISO 14000 agora, dia 27 de novembro. Foi a segunda parte, a primeira parte foi remota, Tá. e a segunda parte foi presencial, então foram 2 dias, né? Um dia... Quem que foi lá do auditor? A Valéria. 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 A Valéria, ela já audita lá. Eu assumi essa Gente área boa. agora, mas ela Gente audita boa. lá já tem alguns anos, né? Muitos anos. Gente boa, Valéria. Trabalhei com ela. E assim, a produção agora tá... Fiz parte da qualificação dela quando ela começou a auditar 14.000 no IKEA. Legal, bacana. Fiz a validação E agora, dela. graças a Deus, a produção tá bombando, né? Que nem dizem, né? Outubro, por exemplo, foi o melhor mês do ano, né? Em termos de venda eu não sei, assim, a gente tem enfrentado matéria-prima com fornecedores, né? Não só de matéria-prima, mas de embalagem. Muita coisa a gente recebe em caixa de papelão, então já estão trocando o tipo de embalagem, porque não tem no mercado, tá em falta papelão, e quando acha tá caro. E matéria-prima dos fornecedores, aço, até para fazer borracha, né? A gente tem as mangueiras de condução de combustível também, que são compradas de fornecedor, e eles têm sofrido um pouco. Tá certo. Bom, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse webinar do IKEA. Eu sou o Alexandre Guiara, algumas pessoas já me conhecem, né? Esse já é o quarto webinar que eu faço para o IKEA esse ano. E a proposta hoje, então, é a gente falar sobre mudanças climáticas e as suas relações, então, com o setor automotivo e com o sistema de gestão. Em geral, em particular, vou falar um pouquinho do sistema de gestão 14.000, que está mais relacionado com esse assunto. Tá? Então, vamos começar. Eu vou começar compartilhando a tela aqui. Eu vou combinar o seguinte. Durante a apresentação, uns dois momentos, eu dou uma paradinha para a gente conversar, para não ficar também aquela coisa, né? Só eu falando, que às vezes ficou um pouco cansativo, tá bom? Bom, vocês já estão vendo a minha tela aqui, eu preciso só colocar logo no primeiro slide. Beleza. Então, estamos aqui nesse webinar, que é o webinar Mudanças Climáticas, Impactos no Sistema de Gestão Ambiental e no Setor Automotivo. Né? Bom, eu sou Alexandre Aguiar, para quem não me conhece, eu sou engenheiro químico, especialista em gestão ambiental, tenho mestrado e doutorado em saúde pública, trabalho como consultor em gestão ambiental e sustentabilidade, como auditor líder em sistema de gestão, a minha principal competência é meio ambiente, também saúde, segurança e qualidade também. Sou instrutor do IKEA e de consultorias. Também trabalhei muitos anos como professor universitário, continuo dando algumas aulas em MBA. Sou pesquisador, escrevi vários artigos, capítulos de livro, o pessoal acho que me conhece, palestrante, e, em particular, para esse tema de mudanças climáticas, o que é importante é que eu fui treinado esse ano como líder da realidade climática, né? No âmbito do Climate Reality Project. Né? O Climate Reality Project é um projeto, é uma ONG, na verdade, liderada pelo Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, que hoje tem um trabalho internacional bastante forte nessa questão das mudanças climáticas. Né? A gente, quando é treinado, líder da realidade climática, a gente é treinado para fazer palestras, apresentações e ações que mobilizem as pessoas para esse tema da realidade climática, né? Então, a palestra que eu vou fazer hoje, ela é um misto, né, entre a palestra que a gente chama de Truth in 10,
Truth in Time porque o Al Gore, quando faz essa palestra, ele faz em 10 minutos. Né? Então, são 10 minutos que ele dá um panorama geral. Na verdade, uma parte dessa minha apresentação é o Truth in Time. E a outra parte é a parte específica do setor automotivo. Né? Então, eu vou encaixando, né, essas questões das mudanças climáticas. Então, eu vou encaixando a realidade do setor automotivo, baseada, então, em conhecimento, né, experiência que eu tenho, né, de ser consultor e auditor no setor automotivo. Trago muita coisa de pesquisa, de literatura, né, e do conhecimento do mercado. E a ideia é assim, claro que ninguém aqui é dono da verdade, né? A ideia é trazer um pouco desse caldo para que a gente possa também depois discutir um pouco, né? Como é que vocês sentem essas questões que eu vou trazer aqui. Legal? Então, a agenda, falar um pouquinho sobre mudança climática, é uma questão de linguagem, né? Muito de linguagem, um pouquinho da ciência, né? Os impactos, então, no meio ambiente, na economia, né? Eu trago algumas questões econômicas. De tratar de mudança climática não é só uma questão de proteger os bichos, as florestas, é uma questão de economia também, questões de saúde, né? O que isso afeta o Brasil, né? E o que isso afeta, então, o setor automotivo. Né? O que a gente tem que fazer, né, em termos do que existe para se combater as mudanças climáticas, em termos de tecnologia, né, no sistema de gestão, no caso, principalmente o sistema de gestão ISO 14001, como é que isso afeta, né, e as perspectivas, então, para o setor automotivo. Tá? Bom, essa aqui talvez seja uma das fotos mais publicadas no mundo, né? Isso aqui é a primeira foto que algum ser humano tirou do planeta Terra inteiro. Né? Essa foto foi tirada na viagem que os astronautas da NASA fizeram em 1972, na viagem deles à Lua. Né? Essa foi a última missão Apollo, né? A última missão tripulada que a NASA fez para a Lua. E ela lembra a gente que o planeta é um todo interligado, né? Tudo que a gente faz, a gente vê aqui, dá para ver oceano, dá para ver a atmosfera, dá para ver continentes, né? Tudo que a gente faz, tudo que acontece no planeta Terra está interligado. Né? E a gente sabe que as coisas não estão muito boas, né? Que a gente está vendo aí problemas de poluição, problemas de saúde, né? E aí as 3 perguntas: se a gente precisa mudar, se a gente tem como mudar e se a gente vai mudar. Né? Essa coisa de a gente precisar mudar, quer dizer, a ciência já faz um tempo, né? Que já está dizendo que, olha, tem alguma coisa que está errada. Né? Em termos do que a gente explora de recursos naturais, da poluição e da emissão de gases de efeito estufa. Né? Agora, não é só a ciência que está falando. Né? Então, hoje a gente já tem consequências econômicas, já tem consequências em termos de saúde, já tem uma série de consequências e já tem uma mobilização em muitos lugares da população, para a população dizendo que, olha, precisamos fazer alguma coisa. Né? E a gente, para falar de mudanças climáticas, a gente vai falar de coisas que acontecem na atmosfera. Né? Quando a gente olha para o céu, a gente acha que, né, o céu é infinito. Claro, o espaço é infinito, mas a nossa atmosfera não é. Né? Aqui a gente vê o Sol nascendo, isso é o nascer do Sol. Né? E essa faixa azul é o que a gente chama de estratosfera, que é a parte mais rarefeita da atmosfera, que a gente não consegue respirar. Né? E essa parte amarelinha aqui é o que a gente chama de atmosfera. Né? É aqui que a gente está, aqui está o ar que a gente respira, né? E a gente vê que é uma camada muito fina, né? A atmosfera é uma camada de gases muito fina se comparada com o resto do planeta, né? E a gente joga diariamente 152 milhões de toneladas de poluição, né? Gases que causam aquecimento global. Esses gases, o principal é o gás carbônico, mas tem também o metano, tem o hexafluoreto de enxofre, tem o
óxido nitroso, tem vários tipos de gases, né, que causam esse efeito estufa, né? São gases que as nossas atividades estão lançando diariamente, né, como se a atmosfera fosse um grande esgoto, né? E esses gases, um dos efeitos deles é reter calor que a atmosfera recebe do Sol, né? Então, o que acontece? A luz solar bate na Terra, aquece a superfície, né? Uma parte desse calor é irradiada de volta para o espaço na forma de ondas vermelhas, né? Então, uma parte do calor é retido e uma parte volta, né? E esse efeito de atmosfera reter uma parte do calor é bom, né? Porque é isso que permite que a temperatura na Terra seja essa temperatura média amena, né, em torno de 15 graus, né, é a temperatura média da superfície terrestre, que permite a vida como a gente conhece, né? O que acontece é que quando a gente joga esse monte de gás na atmosfera, né, a parte dessa radiação que fica retida, né, na forma de calor, começa a aumentar. Então, menos calor é perdido de volta para o espaço, né, e mais calor acaba ficando aqui na própria Terra. E isso é, então, o que a gente chama de efeito estufa, né? O que acontece? As nossas atividades estão fazendo aumentar a quantidade de gases que causam esse efeito estufa, né? Então, de onde vem isso, né? De todas as atividades humanas, né? Da agricultura, dos processos industriais, do transporte, né? Do degelo, com um efeito muito importante, né? É que, aumentando a temperatura, né, da Terra, acaba acontecendo degelo em áreas, né, que são normalmente geladas, e esse degelo acaba liberando gases que estavam presos por dezenas ou milhares de anos nesse gelo, né? Isso aumenta ainda mais o efeito o efeito estufa. A maior parte dessa poluição de aquecimento global, então, vem dos combustíveis fósseis, né? Porque, basicamente, a gente está tirando, né, carbono que estava preso por milhões de anos, né, embaixo da Terra, a gente queima e ele vai para a atmosfera e fica lá. Ele não sai de lá. O gás carbônico, né, que a gente queima, basicamente não sai mais da atmosfera, fica ali circulando. A concentração de gases, né, de gás carbônico aumentou de um normal de 350 ppm, hoje está em 420 ppm, né? A caminho dos 450, que a gente considera que é o ponto sem volta, né? E a gente pode ver que aumentou muito a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o uso de combustíveis fósseis aumentou muito, né? Nesse período, né? Então, a temperatura está aumentando e vocês podem ver que a curva de aumento de temperatura acompanha a curva de aumento dos combustíveis fósseis a partir da Segunda Guerra Mundial, aqui depois, né, 1940 e 1950. Né? Então, hoje a gente já sabe que isso não é uma mera coincidência estatística, mas que existe, sim, uma relação de causa e efeito. Né? 19 dos 20 anos mais quentes registrados, né, desde que a gente registra essas temperaturas, aconteceram nos últimos 20 anos, né? E os últimos anos, como 2015, 2018, 17, 19, 16, todos eles os últimos 5 anos foram os mais quentes já registrados, né? E isso causa uma série de problemas para a gente, né? Entre eles, a gente chama dos eventos extremos, né, que são os dias muito quentes ou dias muito frios, né? O aquecimento não é só o aquecimento em si, né? Mas esse aquecimento leva a gente a ter dias muito quentes, dias muito frios, dias com muita chuva, tempos com muita seca, e isso acaba afetando as pessoas. Aqui a gente vê uma pessoa passando mal, né? Pessoa que, mas esse passar mal não é a única consequência para a saúde, né? Bom, mas não é só a atmosfera da Terra que esquenta, né? A gente nota também o aquecimento das águas do oceano, né? E isso é uma questão muito importante, né? Porque a gente sabe que a produção de oxigênio que a gente respira não é na Amazônia, não é o principal, né? A maior parte do oxigênio que a gente respira é produzido no oceano. E se aumenta essa temperatura, a gente
acaba tendo pode ter problemas de produção de oxigênio, né? E esse aumento de temperatura aconteceu principalmente nos últimos 20 anos, que são exatamente os anos mais quentes que a gente já mediu, desde que a humanidade mede isso, né? Essa coisa da temperatura dos oceanos está muito ligada com a produção de furacões, né? Então, oceanos mais quentes significa também uma maior frequência de eventos extremos, como furacões, né? Aqui no Brasil, mas furacão não tem no Brasil, né? Mas tem aquelas tempestades em Santa Catarina que a gente tem observado todos os anos. A frequência desses ciclones tropicais e subtropicais em Santa Catarina está aumentando, né? Vem aumentando nesses últimos anos, que são os anos mais quentes, né? Isso tem a ver também com a mudança do ciclo hidrológico, então aumentando as temperaturas, né? Muda a quantidade de água evaporada, muda a formação de chuvas, né? E mudando a formação de chuvas, muda a forma como a água cai nos rios ou ela penetra no solo. Então, isso está mudando. E um dos efeitos disso é aumentar a quantidade de tempestades que a gente tem, né? Isso é uma inundação na Índia, né? Claro que isso não é um problema que a gente desconhece aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos problemas de inundação no sul, no Rio de Janeiro, a gente tem áreas que desbarrancam por causa de chuva. Então, isso não é um problema desconhecido para a gente, né? A questão é que, quando, como efeito do aquecimento global e das mudanças climáticas, o que acontece é que esses eventos tendem a se tornar mais frequentes, né? Então, essas inundações tendem a se tornar mais frequentes, o que é um risco para todos os sistemas de produção, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente considera as chuvas mais fortes, né? Acima de 80 milímetros por dia ou acima de 100 milímetros por dia, e esse gráfico mostra para a gente, né, duas estatísticas, uma na cidade universitária, outra no Mirante Santana, mas a estatística é muito clara no sentido de mostrar que está aumentando a frequência dessas chuvas muito fortes, né? O que requer, então, causa prejuízos econômicos imensos, requer investimentos do governo para a gente poder enfrentar isso, né? Causa risco para as empresas, risco de paralisação de produção, etc. Então, veja que isso não é uma questão meramente de ecologistas, né? É uma questão que vai tocar no econômico, né? O mesmo calor que evapora as águas, né, do oceano, evapora também a água que está na terra, no solo, né? E aumentando essa evaporação, o solo tende a ficar mais seco. E o solo tendendo a ficar mais seco, dificulta a agricultura, né? Dificulta também a reservação de água, né? Então, o solo muito seco, né, a água, em vez de formar uma represa, ela acaba penetrando no solo, né? Essa foi uma parte dos problemas que a gente teve aqui em 2014, 2015, 2016. Teve uma crise hídrica brava aqui em São Paulo, acho que quem mora aqui se lembra disso, né? E um dos problemas que aconteceu na demorada recuperação foi que as represas estavam todas secas. Então, a primeira água que chega, ela não acumula para reservar, ela penetra o solo, né? Então, a gente lembra, veja como ficou, como era a represa, né, quando ela estava cheia e como ficou nessa crise hídrica, né? Exatamente o mesmo trecho que a gente vê, né, as casas, né, que havia ali na época, né? Então, como ficou seca a represa, né? A outra questão são os incêndios, né? A gente lembra que aqui no Brasil, os incêndios florestais, eles acontecem normalmente no Cerrado. O Cerrado é um bioma que tem como parte da sua natureza os incêndios, né? Então, eles podem ficar intensificados. Já na Amazônia, no Pantanal e no Mata Atlântica, os incêndios florestais não são normais, né? O que acontece são as queimadas, e o que acontece com as temperaturas mais altas, essas queimadas tendem a ficar fora de controle, e aí gerar aqueles incêndios que a gente tem visto que são problemas, né? Esses eventos meteorológicos extremos, que a gente chama, então, é um fenômeno global, né, que a frequência deles está aumentando. Aqui a gente vê em amarelo as tempestades, em azul as enchentes.
e em vermelho as secas e os incêndios, né? Então, há uma tendência de que aumentem. Veja, as mudanças climáticas não são uma coisa de futuro. Nós não estamos falando de problemas para daqui a 10, 20, 30 ou 50 anos. Claro que esses problemas tendem a piorar. A gente já está falando de problemas que já existem hoje. Tá? O derretimento das geleiras, né? Aqui a gente viu uma evolução, né? A geleira, como ela era, hoje uma geleira na Groenlândia não está mais gelada. O que acontece é que essa água vai se acumular nos oceanos, né? E ela se acumulando nos oceanos, o nível do mar sobe e pode inundar as cidades litorâneas, né? Aqui a gente tem uma lista de algumas cidades que estão mais ameaçadas no mundo, que são metrópoles, todas elas metrópoles, super populosas, né? O que acontece também é que não só as populações ficam em risco, mas os ativos, né? Prédios, fábricas, portos que podem ser inundados, né? Isso significa perdas econômicas gigantescas. A gente vê aqui que uma das cidades mais afetadas é Miami, né? E aqui no Brasil, a gente, claro, talvez o problema não seja tão grave quanto nessas cidades no resto do mundo, né? Mas tem várias cidades ameaçadas, né? Do ponto de vista econômico, a principal cidade mais ameaçada parece que é a região da Grande Vitória, onde uma subida do nível do mar pode causar perdas imediatas de 13,5 bilhões de dólares em ativos que seriam perdidos, né? E perdas econômicas possíveis no futuro de até 88 bilhões de dólares por conta da subida no nível do mar, né? Nós não estamos falando de proteger bichinhos, nós estamos falando de economia, né? Então, veja, gente bastante conservadora, né, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já está assumindo que a mudança climática provavelmente levará a falta de alimentos e água, doenças pandêmicas, conflitos a respeito de refugiados e desastres naturais. Veja, essas regiões que tendem a ficar muito inundadas, muito secas, ou que o mar invade, tende a provocar refugiados, gente que tem que mudar, tem que ir embora. E vai para onde? Como a gente vai estar preparado para isso? A questão da produção de alimentos também tende a ser extremamente afetada pelas mudanças climáticas. E aqui no Brasil, isso é muito importante. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem chuvas na região centro-oeste, sul, sudeste, sul, né? Chuvas que tornam essas áreas excelentes para a produção de alimentos, né? Para a agricultura, por conta desses rios aéreos que a gente chama, né? É uma umidade que começa, ela evapora no mar, né? No Oceano Atlântico e, né, sobre a floresta amazônica, né? E ela, por meio das correntes atmosféricas, acaba chegando aqui no centro-oeste e no sul. E essa umidade, quando precipita aqui, traz esse regime de chuvas que torna a nossa agricultura tão produtiva, de qual a gente tanto se orgulha, né? O que acontece com mudanças climáticas, e aí incluída também o eventual excesso de desmatamento na Amazônia, é que tende a diminuir essa umidade. Diminuindo essa umidade, a gente vai passar a ter desertos, regiões semiáridas, aqui no centro-oeste e no sudeste, e a gente não vai mais conseguir ter aquela agricultura tão pujante como a gente tem atualmente, né? Então, veja, de novo, é uma questão econômica, né? Além disso, tem as questões de doenças, né? Então, a mudança climática como uma emergência médica. E por que isso, né? Porque as mudanças climáticas podem mudar a nossa relação com os vetores, né? Principalmente mosquitos, também com fungos, que causam infecções fúngicas, micoses muito graves, né? E a gente, então, as mudanças climáticas podendo favorecer o crescimento, né, desses vetores de doenças, né, desses fungos e outros bactérias e outros micro-organismos que causam doenças, né, podem aumentar a nossa exposição a essas doenças e causar um monte de problemas econômicos por conta
dessas doenças, né? Um dos bichinhos mais importantes e que tende a ser favorecido pelas mudanças climáticas é, então, o Aedes aegypti, que transmite não só o Zika, né, vírus da Zika, mas também a dengue, febre amarela e outras doenças, tantas doenças por aí. Um bichinho danado esse. Bom, além disso, tem também a questão da extinção de espécies, né? E aí, assim, o pessoal fala, não, perder espécie, proteger bichinho e tal. Não, a questão não é só isso, tem uma questão econômica. A gente sabe que um grama de veneno de cobra custa dezenas de milhares, vale dezenas de milhares de dólares no mercado de farmacêuticos, de bioeconomia. E a gente tem uma série de potencial, né? A biodiversidade tem um potencial enorme econômico, né? Se a gente perde a biodiversidade, a gente perde o potencial econômico também, né? Bom, então essa questão do carbono, né, leva a gente a ter um monte de problemas econômicos, né? Então, estabilidade política, enchentes, incêndios, secas, danos por tempestades, né? Geleiras derretendo. Então, a principal ameaça hoje à economia global são as mudanças climáticas, né? Aqui no Brasil, em termos das nossas emissões de gases de efeito estufa, né, a agricultura, os desmatamentos e as mudanças de uso da terra são a principal fonte de emissão, né? O transporte é a segunda fonte, aí, por conta do uso da gasolina e do diesel, e do gás natural, principalmente. A geração de energia também emite um pouco, embora a gente tenha uma matriz hidroelétrica, principalmente, né? Mas a gente ainda tem um bom tanto de termoelétrica. Tem as emissões industriais, né? E outras fontes de emissão, por exemplo, aterros sanitários, tem outras fontes de emissão de gases de efeito estufa aí, né? Em termos de transporte, né? A gente sabe que a principal fonte de emissão é o transporte rodoviário, né? Depois o aéreo e o marítimo. E aí, assim, em termos das empresas ligadas ao setor automotivo, já que o transporte rodoviário é a principal fonte, né, de emissão dentro do transporte, né, existe uma coisa que a gente chama de pegada de carbono, né? O que é a pegada de carbono? É uma medida do quanto carbono as atividades de uma determinada empresa emitem, né? No caso da Volkswagen, por exemplo, né, aqui tem uma estatística, né, de que ela emite 582 milhões de toneladas de carbono por ano, 582 milhões de toneladas de carbono por ano, né, 10 milhões de veículos vendidos, né, uma média de tempo né, de vida do veículo, né? Então, um veículo emite, em média, 192 toneladas de carbono ao longo da sua vida útil, né? Então, são formas de medir que a gente tem, né? Então, um carro, né, emite 200 gramas de CO2 por quilômetro, 2.000 km por ano, 2.400 kg de gás carbono por ano. Na vida útil do carro, então, vai emitir cerca de 50, 60 toneladas de gás carbono. Isso é para a gente ter um pouco de ideia do nosso da pegada de carbono do setor automotivo, né? Bom, dadas todas essas informações, a gente precisa mudar, né? Precisa, porque se a gente não mudar, os problemas só vão aumentar, né? Então, a resposta à pergunta: precisamos mudar? Sim, precisamos mudar, né? Será que a gente pode? Mas será que a gente pode mudar? Será que tem condições de a gente mudar? A resposta é que a gente tem, sim, uma porção de soluções à mão. São tecnologias que já existem. Veja, o que eu vou mostrar aqui agora não tem nada que não exista, nada que já não esteja no mercado como soluções para a gente usar, né? Por exemplo, né, a questão de energia, né? Vamos falar, então, de energias renováveis, né, que não dependem, então, de combustíveis fósseis. A capacidade mundial de energia eólica, né, ela era prevista para ser de uns 30 gigawatts, né, até 2010. Né?
Em 2019, a capacidade de geração de energia eólica no mundo era 22 vezes maior do que isso. Então, um crescimento realmente exponencial, né? É impressionante, né, o que, a partir do ano 2000, né, essa energia começou a ser usada, né, e olha como o crescimento é exponencial. Então, a gente está usando cada vez mais energia eólica, né? Se a gente quisesse colocar energia eólica para suprir a energia do mundo inteiro, né, o potencial de energia eólica seria suficiente para suprir mais de 40 vezes o consumo de energia do mundo, né? Então, veja como a gente efetivamente não precisa mais dos combustíveis fósseis, né? A energia solar fotovoltaica, né, ela estava prevista para crescer 1 gigawatt por ano até 2010, né? Essa meta foi excedida em mais de 17 vezes, né? E em 2019, aqui tem uma falinha no slide, né? Mas ela foi superada centenas de vezes, né? O crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica, ela é mais impressionante ainda do que a eólica. Veja que ela começou mais tarde, né? A energia eólica começou aqui no ano 2000, né? E ela agora está subindo muito, 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 né? É exponencial esse crescimento. E um dos motivos desse crescimento, né, é a queda do custo das células solares de silício cristalino, que é o material mais comum, né? E veja, o silício cristalino é o material mais comum. Hoje em dia, existem ainda outras tecnologias sendo desenvolvidas, né, com maior capacidade de absorção de energia solar, né, e que daqui a uns 10 anos, por exemplo, vão ser mais baratos ainda, né? Veja que antigamente custava $79 por watt, né, por watt de potência instalada, né? Hoje em dia custa 25 centavos por watt de potência instalada e caindo, né? Um dos países que tem feito crescer mais essa energia solar é o Chile. O exemplo do Chile é absolutamente impressionante. Veja, o Chile é um país relativamente pequeno, comparado com o Brasil, né? E ele tem projetos aí, né, ou já praticamente instalados, da ordem de 16, 17 gigawatts adicionais só em um ano, né? Vocês terem ideia, o Brasil tem 6 gigawatts de energia solar instalada, né? Então, o Chile, só no último ano, tem projetos ou está instalando, né, mais do que o Brasil tem no país inteiro, né? Não que a gente não esteja crescendo também, a gente também está crescendo, né? A gente está hoje aí na fase, na coisa de 6 gigawatts e crescendo exponencialmente, né? Claro que ainda falta bastante, né? Tem questões aí políticas, questões de subsídio ao petróleo, a questão do pré-sal, acho que é uma questão que atrasou bastante a gente, porque o fato de ter o pré-sal fez os últimos governos investirem mais no petróleo do que na energia solar fotovoltaica, né? E dessa potência que o Brasil tem, né, mais ou menos a metade é geração centralizada, são usinas específicas, né, de geração fotovoltaica, mas é muito importante a geração distribuída, que são as pequenas gerações que a gente põe nos telhados das fábricas, das casas, né? Então, é um trabalho bem bacana, né? A energia solar, se a gente pudesse transformar toda a energia solar que chega na Terra, né, em energia elétrica, né, essa energia seria suficiente para preencher as necessidades por um ano inteiro, né? A energia que chega em uma hora seria suficiente para abastecer o mundo inteiro. Ou seja, efetivamente, a energia solar fotovoltaica, a energia solar tem potencial para abastecer o mundo todo. A gente definitivamente não precisa, né, das fontes do carbono que vem do petróleo, né? Bom, uma das questões da energia solar fotovoltaica é a questão das baterias, né, para a gente acumular energia, porque, afinal, ela só está disponível durante o dia, né? A gente tem também um crescimento previsto
né? Veja, esse é o potencial de crescimento, então, do armazenamento. A tecnologia de baterias é uma das tecnologias que mais cresceu nos últimos, digamos, 5 anos e ainda tem tido avanços importantes. Então, essa é uma tecnologia que efetivamente vai dar para usar no curto prazo, né? Em termos econômicos, né, esse gráfico mostra o crescimento do índice de ações mais importante dos Estados Unidos, né, o Standard Poor's 500, é o índice de ações mais importante, né? Então, a gente nota um crescimento aí nos últimos 10 anos, em termos de 200%, né? Foi de 1.000 pontos para 3.000 pontos, né? Esse outro índice é um índice que pega só as empresas de energia, né? E quando eu falo de empresas de energia, estou falando aqui, lá nos Estados Unidos, estou falando de Shell, de Esso, de Pacific Gas and Electric, que é uma empresa que tem usina elétrica a gás natural, são muitas termoelétricas, né? Você vê que o setor de energia, né, o preço das ações foi o pior investimento, né, então, dos últimos anos lá nos Estados Unidos, né? Nesse momento que muitos investidores brasileiros, né, estão levando seu dinheiro lá para os mercados de ações dos Estados Unidos, né, esse setor de energia, fica aqui a dica, que é o pior investimento, né? Por quê? Exatamente porque nos Estados Unidos, por exemplo, a energia é muito focada no petróleo, né? Aqui a gente tem mais um exemplo, né, dos preços das ações dos Estados Unidos, né, da ExxonMobil, que é a maior empresa de petróleo lá, né? Olha a queda aqui nos últimos anos, né, de 400, né, o valor das ações total, né, que era 400 bilhões, né, caiu para 200 bilhões. Então, a empresa perdeu metade do seu valor nos últimos anos, tá? E aqui a gente vê um outro gráfico, que é a Tesla. A Tesla, aquela empresa que investe já em sistemas elétricos de mobilidade, né? Olha só o que aconteceu com o valor da Tesla. Então, ela quadruplicou nos últimos anos. Então, uma empresa, né, já focada em sistemas com energia alternativa, com energias renováveis, né? Em termos de iluminação, só para falar de uma outra tecnologia, que não é exatamente tecnologia de energia, mas as luzes de LED, né, estão aumentando significativamente o seu uso, né? E a previsão é de que em 2025, 95% da iluminação do mundo seja já LED, porque consome muito menos energia, né, que os outros modelos. Bom, o carro elétrico está aí, isso é um assunto que interessa bastante para a gente. Isso aqui é uma lista dos fabricantes de veículos que estão trabalhando com carros elétricos já, né? E veja que aqui não são protótipos, são carros elétricos em linha de produção, né? Então, os principais fabricantes de veículos já estão com veículos elétricos em produção, né? Em termos do uso do estoque de veículos elétricos, né, a previsão é de que até 2030, né, haja algo entre 150 milhões e 250 milhões de veículos elétricos rodando, tá? Isso vai depender aí um pouco das políticas dos governos, né? Se a gente, do ponto de vista econômico, se a gente comparar o preço dos veículos, né, a combustível e veículos elétricos, né, a previsão é de que os veículos a combustível, veja que o custo deles já vem aumentando, né? Essa curva aqui mostra que desde 2012 para cá, né, o custo, né, por quilometragem rodada, né, está aumentando, né, os veículos a combustível, e a previsão é que o custo aumente mais. Por quê? Porque a tendência do preço dos combustíveis a longo prazo é aumentar, exatamente por conta das mudanças climáticas, né? No caso dos carros elétricos, né, o preço, né, dos 500 quilômetros de autonomia, né, na verdade, é o preço, né, do sistema de motor, né, de propulsão, né, normalizado para esses que têm 500 quilômetros de autonomia, tá?
aqui estou falando de autonomia. A previsão é que o preço fique igual, né, por volta de 2023 a 2024. Né? Tem gente falando de 2025 também. Tá? Mas nesse período, né, então, previsto então, que o preço, né, do sistema de propulsão, né, fique igual, pelo menos no mercado internacional. Não sei como seria no Brasil, mas no mercado internacional, logo, logo o preço vai ficar equiparado. Né? Aqui uma declaração do presidente, né, do vice-presidente da General Motors e Desenvolvimento de Produtos. Né? A General Motors acredita, então, que o futuro é todo elétrico. Tá? Bom, existem outras coisas que as empresas estão fazendo, né, além de desenvolver novas tecnologias. Por exemplo, os inventários de emissões de gás de efeito estufa. Né? O inventário é uma continha que a gente faz para as empresas para fazer a conta de quanto que é a emissão de gás de efeito estufa da empresa. Tem a ver com aquela história da pegada de carbono da empresa. Uma das empresas que fez isso foi a Fiat, né? Fiat Chrysler. Então, esse aqui é o inventário da Fiat Chrysler, tá? Aqui no Brasil. Isso aqui tem você vê 3 barras, é o que a gente chama de escopo 1, escopo 2, escopo 3. Escopo 1 é a emissão dentro da fábrica, escopo 2 é a energia que ela compra, né, e que emite indiretamente. E escopo 3 são as emissões devidas aos fornecedores, né, fora a parte de energia que é específica. Né? Isso aqui é só um exemplo, né, de que as empresas estão fazendo esse inventário, né, porque um dos motivos é mostrar a evolução, né, para dizer que, olha, estamos fazendo alguma coisa, né, mostrar a evolução ao longo do ano. Né? Então, no mercado automotivo, a gente tem a questão do sistema de propulsão, então veículos elétricos, veículos híbridos, biocombustíveis. Veja, tudo isso são tecnologias já existentes. Né? A gente tem a questão dos materiais, né, e economia circular, né, materiais mais leves, né, materiais naturais, logística reversa, manufatura reversa. Tudo isso por quê? Porque ao fazer reciclagem, ao fazer remanufatura de peças, a gente também evita emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque a reciclagem, a produção de material reciclado ou remanufaturado vai emitir menos do que a produção de um material virgem. Né? E tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão dos modos de uso. Né? Então, tem a questão dos veículos autônomos, que isso é tecnologia ainda em desenvolvimento, né? Mas tem a questão também dos veículos compartilhados. Né? A questão de a gente, ao invés de ser proprietário de um veículo, pagar por um serviço de assinatura, né? E nesse serviço de assinatura, eu posso usar o veículo só o tanto que eu preciso. Né? Veja que mesmo montadoras, né, estão montando negócios de veículos compartilhados, às vezes negócios pilotos, porque o modo de a gente acessar o carro tende a mudar no futuro. E isso também tende a diminuir as emissões de gases de efeito estufa, porque a gente só vai usar o carro quando a gente realmente precisar, né, para usar mais transporte público. Isso permite que a gente tenha acesso a veículos mais modernos e, portanto, mais eficientes e, portanto, com menos emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, isso também são novas realidades, né? São temas ligados às mudanças climáticas que a gente acaba tendo que discutir no setor automotivo. Tá? Bom, em termos das emissões de gases de efeito estufa, e todas essas questões de tecnologias acabam entrando, né? Aqui só alguns exemplos de empresas brasileiras do setor automotivo, né? Tem as montadoras, mas também fabricantes de autopeças, né? E outras, né? No caso, né? Empresas de combustível, empresas de logística, que estão fazendo também os seus inventários de emissões, né? Como forma de demonstrar, né, o seu, né, quanto emitem e ter uma base para mostrar o seu progresso em termos de emissões de gases de efeito estufa. Né? Bom, no fim das contas, por que a indústria automotiva, né, tem que fazer alguma coisa por conta de mudanças climáticas? Né? A indústria automotiva tem pressões, né? Ela está ensanduichada, né, por conta de requisitos da sociedade. Então, você tem em muitos países legislações a respeito de emissões de gases de efeito estufa.
você tem as ONGs, você tem gente pressionando, né, pela diminuição das emissões, né? Por outro lado, você tem, elas também estão ensanduichadas pelas necessidades do consumidor, de ter carros autônomos, carros conectados, carros mais modernos, o consumidor quer conforto, o consumidor quer novidades, né? Então, ela fica ensanduichada, né? E tem um outro recheio desse negócio, que são os novos concorrentes, né? Então, você tem já empresas como a Tesla, o Google e a Apple trabalhando com a produção de carros autônomos, né? Para enfrentar isso, o que elas precisam? Inovação, né? Vão ter que trabalhar com inovação disruptiva, né? Porque esses novos concorrentes já estão entrando no pique dos carros de baixa emissão, né? Para isso, o que elas vão precisar? Né? Mexer nos modelos de negócio, né? E ter parcerias, né? Nas políticas e na academia. A política aqui, eu costumo chamar de política com P maiúsculo, né? São as negociações, né, que vão permitir, por exemplo, a concorrência leal, né, nessa questão nos avanços tecnológicos, para não ter aquele negócio, um concorrente entra, faz, outro não faz, né? E a academia como um dos parceiros potencialmente importantes para desenvolvimento de inovações, né? A gente tem ainda no Brasil a questão do programa Rota 2030, não sei quantos de vocês estão cientes, acostumados e participam, né, do que visa um programa do governo que visa o incentivo ao desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento na cadeia automotiva, né? Isso tem a ver com as mudanças climáticas, porque uma parte dessas ações tem a ver com as mudanças climáticas, principalmente na parte de eficiência energética de carro elétrico, né? E envolve, então, benefícios tributários, né? Por fim, o último assunto aqui, antes da gente fazer aquela paradinha para conversar, a questão da norma ISO 14001, que é uma ferramenta também que as empresas já têm para trabalhar, os sistemas de gestão podem contribuir, né, para mudanças climáticas. Por quê? Né? Porque é um sistema PDCA voltado à melhoria do desempenho das empresas, né? E a questão das mudanças climáticas faz parte, então, desse desempenho. Tá? Em que sentido tem a norma pode contribuir, né? Quando ela fala de contexto da organização, eu tenho que saber qual a previsão do clima para a minha região, né? Será que a minha região vai ter, com as mudanças climáticas, chuvas secas, inundações, né? Será que vai ter mudanças de legislação? Por exemplo, essa questão do carro elétrico, né? No Brasil, quanto tempo vai levar para pegar de verdade o carro elétrico aqui, né? Isso é uma incerteza, né? No caso da questão da liderança, né? Em que sentido a minha liderança está familiarizada com essa questão de mudança climática? Será que ela tem uma visão clara, uma visão estratégica a respeito disso, né? Será que, ao tratar riscos e oportunidades, né, eu levei em conta se a minha fábrica vai sofrer inundações, vai sofrer com seca e falta de água? Será que eu estou numa região, né, que pode ser afetada pelo nível do mar? Será que eu vou ter problemas ou será que meus fornecedores estão com problemas, né? São riscos, né? Será que eu tenho, então, riscos climáticos categorizados e com ações a curto, médio e longo prazo, né? Será que eu tenho objetivos e metas ambientais a respeito de mudanças climáticas, né? Se isso for definido como uma questão estratégica para uma empresa, né? Na parte de consciência, competências, conscientização, recursos, informação documentada, ok, isso vão ser consequências normais para o sistema, né? Em termos de controles operacionais, né? Será que eu tenho controles das minhas operações para diminuir os gases de efeito estufa, né? Controle como escolha de combustíveis, escolha de fontes energéticas, né? Será que a minha cadeia de suprimentos, né? Eu estou influenciando, né? Para que eles também melhorem né? Diminuam as suas emissões de gases de efeito estufa, né? Será que meu plano de emergência está preparado para o aumento da frequência de eventos extremos, né? Será que
eu estou monitorando as minhas emissões, né? Será que, bom, auditoria, análise crítica, aí tem as questões normais do sistema de gestão. Mas veja, né, se eu considerar as questões de mudanças climáticas como uma questão ambiental e as emissões como um aspecto ambiental, eu tenho todas as ferramentas para mexer, então, com as mudanças climáticas, né? Agora, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu tenho mais um pedacinho de apresentação para fazer, mas eu queria interromper um pouquinho. Deixa eu interromper a minha apresentação aqui. Espera aí, deixa eu... Aqui meu Zoom aqui está... Espera aí. Ok. Onde é que eu interrompo aqui? Espera aí que eu me perdi no Zoom aqui um pouquinho. Como é que eu... Ele está minimizado? Como é que eu aumento ele aqui para... Aqui, para interromper a minha apresentação. Aqui. Ok. Como é que eu interrompo esse compartilhamento aqui? Esqueci. Já foi, Alexandre. Já foi? Sim. Beleza. Desculpa. Então tá. Vamos ouvir um pouquinho vocês. O que vocês têm de dúvidas, de comentários, de aflições, ou de decepções, ou de ânimos em relação à experiência que vocês têm na mudança climática. Vamos colocar aqui no chat, ou quem quiser abrir um microfone, pode abrir agora. Vamos bater um pouco de papo. Já tem mais uns 5, 10 minutos de apresentação, mas eu queria conversar primeiro. Tem alguma das empresas que vocês trabalham estão trabalhando com isso? Ou vocês acham que não dá para trabalhar com isso? Né? Eu tenho uma questão que será que a gente, do setor automotivo, está preparado, por exemplo, para fazer... parar de fazer bocal de combustível, fazer conector de carregamento, parar de fazer caixa de câmbio de motor a combustão, fazer caixa de câmbio de motor elétrico. Então, eu particularmente, a Voz, por exemplo, ela já, nesse segmento de caminhões, né? A Vox já tem, acho que, alguns caminhões rodando, a MAN, caminhões pequenos elétricos, né? E a gente já forneceu, como a gente fornece basicamente linha de condução de fluido, então, assim, basicamente linha de combustível, né? Então, a gente precisa estar olhando para esse mercado, porque vai ser uma demanda e a gente vai estar perdendo o negócio se não olhar para esse cenário. Então, a gente já está trabalhando, já está desenvolvendo equipamentos para refrigeração do sistema de bateria dos caminhões e de automóveis. Então, assim, tem um trabalho alinhado com os clientes nesse sentido, né? Mas, em linhas gerais, eu acho que, assim, falando da empresa, olhando para a mudança climática e tal, e trabalhando nessa área de gestão do meio ambiente e qualidade agora, acho que a gente poderia ainda dar alguns passos no sentido de sistematizar algumas coisas, né? Até a nível de indicador, a nível de você conseguir demonstrar que você melhorou ou piorou a sua eficiência energética, por exemplo. A gente tem indicadores, os básicos, né, para consumo de água, para consumo de energia elétrica, né, os indicadores que o pessoal tem, mas, por exemplo... A Volta é o quê? A matriz é o quê? Alemã? É alemã, ela é matriz alemã. Você não tem que relatar, pelo menos anualmente, as suas emissões? Não. Porque, hoje por exemplo, não. Eu sei que tem várias, eu tenho clientes que são multinacionais, e americanas ou alemãs, e as filiais estão tendo que reportar. Né? Hoje ainda não. Exatamente porque a matriz faz o inventário dela, né? De gases de efeito estufa, às vezes até para um relatório de responsabilidade social, né? Relatório para investidores. Né? Porque, veja, uma das políticas públicas que pode acontecer é a taxação, né, das emissões. Né?
Então, tem muitos investidores já querendo saber, escuta, como é que estão as suas emissões? Por quê? A hora que o governo, se você tiver muito emissões muito acima ou muito abaixo do mercado, né? Se estiver muito acima, a hora que o governo for taxar, você vai ter um prejuízo em relação ao seu concorrente, né? Se você estiver bem em termos de emissões, né? Se você já estiver abaixo do mercado, né? E o governo for taxar as emissões, você ganha um diferencial competitivo, né? Essa é uma das preocupações que os investidores têm, né? Hoje, realmente, pelo que eu tenho de informação, ainda não. Mas, por exemplo, a gente fez um investimento recente, né, em uma nova máquina que ela produz mais, consome menos, né? Então, assim, seria uma demonstração de que você está indo para esse caminho de sustentabilidade. A gente Isso. tem clientes fazendo auditoria de sustentabilidade. A Uhum. Volkswagen, por exemplo, ele já audita sustentabilidade nos fornecedores da cadeia. Uhum. Então, veja, toda questão de eficiência energética, né, é uma questão também de gás de efeito estufa, né? Então, por exemplo, eu fiz um trabalho recentemente, né, a gente teve que comparar a, as emissões de gás de efeito estufa do Sistema Elétrico Nacional, e aí eu aprendi o número que eu não sabia, né, que meia tonelada de gás carbônico, né, por megawatt-hora produzido, né? Mas aí a energia solar fotovoltaica é 30 quilos de gás carbônico por megawatt-hora de energia produzida, né? E aí a gente chegou à conclusão que para produzir, se uma prefeitura, por exemplo, quisesse, em vez de colocar geração de energia elétrica fotovoltaica, colocar ônibus elétrico, né? Usando a energia elétrica da rede, que já tem, em vez de usar a fotovoltaica, né? Ia precisar de 100 ônibus para ter o mesmo efeito do projeto de geração de energia elétrica fotovoltaica, né? Por isso que a energia elétrica fotovoltaica está crescendo tanto, né? Porque ela, em relação a outras alternativas de redução de gás de efeito estufa, né? Ela é economicamente muito viável agora. Aquela queda de preço, né? do VAT instalado, né? De $75 para 25 centavos, né? Assim, traz uma viabilidade econômica absurda, né, para a energia solar fotovoltaica, o que favorece também o carro elétrico, né? Que na medida um dos problemas que o Brasil teria, né, em termos de carro elétrico, seria que se a gente tivesse que depender da energia hidroelétrica para ampliar a rede para consumo de carro elétrico, né? Porque a gente não tem mais tanto potencial hidrelétrico assim. O potencial hidrelétrico que a gente tem é na Amazônia, né? Só que na Amazônia é uma estupidez se fazer usina hidrelétrica lá. Porque usina hidrelétrica você precisa de altura de água, né? A água precisa cair de uma certa altura para você gerar energia. Só que na Amazônia é uma planície. Planície é plano, né? Então, para você conseguir uma altura que compense, a área que você precisa alagar para conseguir a energia, né, é absurda, né? Então, por isso que a gente trabalha com isso, fala, cara, para fazer energia solar fotovoltaica, eu preciso de uma área 10 vezes menor, né? Então, poxa, né? E eu posso usar para fazer energia solar fotovoltaica uma área já degradada, né? Por exemplo, que a agricultura já degradou e que aí precisaria, né? Custaria muito caro para recuperar, para fazer agricultura, florestas, que é o seguinte, mete energia solar fotovoltaica lá, né? Então, veja, a tecnologia já está ficando economicamente viável, né? Alguém de vocês tem experiência de colocar energia solar fotovoltaica no telhado da fábrica, por exemplo? Ou nenhum de vocês teve essa experiência? Que até a prefeitura já está colocando energia solar fotovoltaica em cima de terminal de ônibus, entendeu? Os caras estão se virando nos 30 para fazer isso. Nenhum de vocês tem essa experiência? Bom, nem não tendo dúvidas, não tendo comentários, eu vou continuar então vou fazer a parte final da apresentação, tá bom?
Bom, diga. Tem uma pergunta não, um comentário da Si. Ela falou que estou contratando a colocação para o telhado da sede do nosso sindicato. Isso, o Darcy. Darcy, então, essa é uma das alternativas, né? Claro que não é fácil, né? Tem mais problema do que a gente imagina, né? O Sindicato dos Professores da Federal do Rio Grande do Sul, né? Pois é, você sabe que eu fiz daqui a pouco eu vou falar, mas isso eu fiz um projeto com o pessoal da Federal de Santa Catarina. O pessoal da Federal de Santa Catarina tem um trabalho bem bacana, eles manjam bastante desse negócio de fotovoltaica, fez um trabalho lá. Claro que não é fácil, claro que no Brasil, veja que no Brasil, as concessionárias de energia são obrigadas a investir 0,5% do faturamento delas em eficiência energética na ponta de consumo. E essa eficiência energética na ponta de consumo, né, pode incluir, né, a geração de energia renovável. Então, você consegue o dinheiro, né, da concessionária, né, para fazer esse tipo de ação. O Darcy está colocando aqui no comentário também, no chat, que o payback é de 7 anos. Né? Então, esse ainda é um payback, por exemplo, muitas empresas, as indústrias, às vezes trabalham com paybacks mais curtos. Né? Eu já trabalhei em uma empresa que trabalha com payback de 1 ano para investimento. Né? Como as taxas de juros estão mais baixas, né? A tendência é isso melhorar. Né? Eu não sei qual a experiência de vocês em relação ao payback esperado de investimentos nas indústrias, nas empresas que vocês trabalham. Né? Essa ainda é uma questão. Né? A questão é que quando a gente calcula esse payback, né, a gente não está calculando, não está embutido nisso os riscos futuros. Né? Por exemplo, o risco de mais inundação, risco de interrupção de produção, porque o fornecedor ficou alagado, né? risco de imagem, né? Esses riscos normalmente não estão aí nesse payback. Né? Então, mas já é um payback interessante. Eu acho que a tendência é diminuir mais. Né? A tendência é diminuir mais. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem fonte de financiamento para isso. As concessionárias não gostam de gastar dinheiro com isso, porque diminui o faturamento delas, né? Na verdade, né? Na medida que você gera a sua energia, né? E que ela, dependendo da forma que você gera, pela regulamentação, ela é obrigada a comprar de volta o excedente de produção, aí você faz um escambo, né? E a energia que você consumir à noite, você não paga, porque durante o dia você gerou mais energia do que você consome, né? Então, elas não gostam muito. Né? Isso, até na Alemanha, que é um país bem avançado nessa coisa das energias renováveis, andou dando problema lá, essa questão dos contratos que envolvem, né, a geração descentralizada de energia. Né? Então, isso assim, não é fácil, mas dá para fazer. Tem muita gente fazendo, o custo está baixando. Né? E é verdade, o que o Darcy está colocando aqui da bandeira vermelha, né? O risco daqui para frente, né, de eventos extremos significa que vai ter mais anos que a gente vai ter mais seca. Portanto, a gente vai ter mais bandeira vermelha. Então, o custo da energia vai aumentar. Então, na hora de calcular o payback, qual o custo de energia que você põe? É o custo da bandeira vermelha? Né? O payback, o tempo de payback vai diminuir. Né? Então, isso é uma forma também de como você vende o projeto. Né? É isso aí. Legal, Darcy. Bacana. Parabéns pela iniciativa. Bom, vamos lá, então, fazer a parte final da palestra? Bom, então, assim, a primeira pergunta era, se a gente precisa mudar? Sim, precisa. A resposta é que a gente precisa, porque senão vamos ter problemas imensos mais para frente. Né? Podemos mudar? Sim, podemos. Podemos porque a gente tem tecnologia para isso. Eu trouxe aqui basicamente informação mais relacionada ao setor automotivo, mas a gente tem bioeconomia, a gente tem como aproveitar a Amazônia sem desmatar, tem sistemas agroflorestais, a questão da exploração de fármacos e de produção de alimentos na própria floresta, são iniciativas espetaculares. Né? A gente
tem um número que o professor Carlos Nobre fala, que é muito importante, que é assim, a floresta em pé, né? Ela explorada economicamente em pé, ela pode render até R$ 12.000 por ano por hectare. A plantação de soja na área amazônica vai render R$ 600 por ano por hectare. Então, do ponto de vista econômico, é uma insanidade você desmatar a Amazônia para plantar soja, né? Então, a gente tem todas essas questões aí. Então, a gente tem como mudar, tá? Agora, será que a gente vai mudar, né? Bom, temos algumas boas notícias, né? Então, por exemplo, no Acordo de Paris, em 2015, todas as nações, né, colocaram metas voluntárias, né, voluntárias para redução das suas emissões. Vejam, cada país chegou lá e falou assim, olha, eu me proponho a fazer um tanto, eu me proponho a fazer isso, né? Isso a maioria dos países assinou, né? Os Estados Unidos, né, né, pelo Trump se retirariam, eu não sei se chegou a se retirar depois agora da eleição, mas o Joe Biden já falou que vai recolocar os Estados Unidos nessa discussão e como protagonista nesse tema, né? Aqui no Brasil, só queria comentar um projeto recente do qual eu participei, né? Uma organização internacional chamada C40 Cities, por meio de um convênio também com a GIZ alemã, que é um organismo financiador, contratou uma série de consultorias, do qual eu fiz parte, né, para apoiar a cidade de Curitiba e do Rio de Janeiro para a produção de energia solar fotovoltaica em algumas instalações, no caso de Curitiba, terminais de ônibus e no aterro sanitário, e no caso do Rio de Janeiro, num aterro sanitário, né? No mundo todo, a gente tem movimentação e pressão, né, para que as questões de mudanças climáticas sejam levadas em conta, né? Então, você tem população trabalhando. No setor automotivo, você tem empresas, né? A Ford já declarou que quer ser carbono neutro até 2050. A BMW quer cortar 1/3 das emissões médias por veículo até 2030. A Volkswagen quer ser carbono neutro até 2050. Quer reduzir a pegada de carbono dos carros e veículos também em 1/3 até 2030. A Toyota quer reduzir 90% das emissões dos veículos até 2050. Né? Então, veja, vamos mudar? As empresas automotivas estão dizendo que vamos, né? Nós temos também a pressão dos investidores. Então, a BlackRock, que é um dos fundos de investimento mais importantes, né, já fez uma declaração pública, né, de que está levando a sério a questão das mudanças climáticas e considera as mudanças climáticas um risco para os negócios, né, um risco importante para os negócios. Veja, aqui a gente tem uma pressão muito grande por mudança também no estilo de vida. Tem toda uma geração nova vindo aí. Não sei a idade de vocês, mas eu já passei dos 50, mas conheço muita gente aí na faixa dos 30 que já desistiu de ter carro, não quer mais ter carro, né? Usa carro compartilhado, usa carro alugado, né? Não que não use o carro, né? Mas não quer ter o carro e compartilha muito e usa muito transporte público. Então, eu acho que nós vamos mudar, né? No setor automotivo, por exemplo, tem mudanças vindo, né? Claro que tem incerteza em relação ao tempo das mudanças, né? Nós vamos, né, por exemplo, o carro elétrico para 2030 aqui no Brasil para ter o carro elétrico, né? Aquele equilíbrio econômico de 2023, 2024, 2025 entre o carro elétrico e o carro a combustão para 2025, para 2030. Quando isso vai chegar por aqui, né? Incertezas quanto à competição justa no mercado, né? Quer dizer, quando que eu preciso fazer o meu movimento de investir, né? Para não ficar tão atrasado, mas também não ser tão adiantado que o meu competidor ainda tem vantagens, né? Incerteza quanto às políticas públicas, né? A gente tem aqui no Brasil a questão do Rota 2030, né? Qual será o efeito do Rota 2030
nessas para a gente implantar inovações, né? Incerteza quanto às estratégias. E aí, o que é que eu devo fazer, né? A Voz já está mudando, já está estudando questão de fluidos de, né? Trabalhar com fluidos na parte de refrigeração das baterias, né? Eu não sei, de repente vai ter que mudar para fazer chicote, né? Vai ter que, não sei, né? Tem várias estratégias aí para serem pensadas, né? Qual é a certeza? A certeza é que não é uma questão de se a gente precisa mudar, é uma questão de quando a gente precisa mudar, né? E, portanto, de quando a gente vai mudar. A questão é se nós estamos preparados para mudar, né? Do ponto de vista tecnológico, eu diria que a gente está preparado para mudar, né? Nós, e aí eu digo a humanidade. Não sei se a nossa indústria automotiva no Brasil está preparada. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Bom, o que é um convite que eu faço para vocês, então, se juntar, né, a quem está usando suas vozes, os votos, as escolhas para lutar contra a crise climática, né? O fato de eu estar falando aqui para vocês, eu estou usando a minha voz para isso, né? Usem a sua voz, o seu voto, as suas escolhas, né, para falar a verdade para o poder. E aí, quando eu falo poder, são os gerentes e diretores das empresas que trabalham, né? A gente teve uma eleição agora, né? Eu não fiz um balanço de quanto que o voto privilegiou a questão das mudanças climáticas, né? Acho que, né, nesse momento, principalmente sendo uma eleição municipal, acho que talvez não tanto, né? Mas a gente precisa falar, né? Convido vocês a usarem também o seu voto nas próximas eleições para levar em conta as questões climáticas, obviamente não é uma questão a ser levada em conta, mas, né, usar o voto para pressionar os nossos políticos, né, a trabalhar pelas mudanças climáticas, né? Porque o nosso mundo depende disso, né? Depende da gente, né? O quanto que essa cara do planeta vai continuar esse azul e essa terra, e quando a gente bate a foto de noite tem aquelas luzinhas, né? Esse é o convite que eu faço, que a gente, né? Se a gente vai mudar ou não, depende da gente, ok? Espero ver vocês em próximos movimentos a respeito disso. Okay? Convido vocês também a assistir o filme, né? Aqui está em inglês, mas em português é Uma Verdade Mais Inconveniente, ainda mais inconveniente, né? Está disponível em DVD. E é isso, né? Obrigado pela atenção de vocês e vamos conversar mais um pouco se vocês tiverem mais perguntas, mais experiências, mais coisas para comentar, ok? E não se esqueçam também de preencher a pesquisa, tá? Tem um questionário depois do webinar para vocês preencherem. Beleza? E aí, gente? Aqui, parabéns, muito obrigado. Alexandre, parabéns. O Darcy está dizendo que ele já assistiu o filme, que é um ótimo filme. E aí, gente? Mais algum comentário? Pessoal, o que ele está colocando no chat? Parabéns, obrigado. Bom, se não tem mais nenhum comentário, eu acho que, Renata, a gente pode encerrar. Sim. Legal? Obrigada pela Bom, participação de todos. agradeço de novo o apoio da Renata, o apoio, né, luxuoso e essencial da Renata aqui nos bastidores. Imagina, obrigada a você. Então tá. A gente pode encerrar a gravação. Até logo.